Olá amigos, curta nosso canal, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. As pirâmides do Egito, majestosas estruturas de pedra, que se erguem contra o céu do deserto, são testemunhas silenciosas de uma era muito passada. Construídas há mais de 4.500 anos, durante o antigo reino do Egito, essas maravilhas arquitetônicas serviam como monumentos funerários para os faraós, os governantes do Egito Antigo. A mais famosa, e a maior das pirâmides, a Grande Pirâmide de Gizé, foi construída para o faraó Quéops. Juntamente com as pirâmides menores de Quefren e Miquerinos, formam o icônico complexo de pirâmides de Gizé, que é visível de longe, sendo um dos principais pontos turísticos do Egito. Foram construídas com uma precisão incrível, com blocos de pedra, pesando em média 2,5 toneladas cada. Acredita-se que os antigos egípcios usaram um sistema complexo de rampas e alavancas para mover esses blocos maciços de pedra. A história das pirâmides é rica e complexa, assim como a civilização que as construiu. São um testemunho da habilidade e engenhosidade dos antigos egípcios, bem como de sua crença na vida após a morte e na divindade dos faraós. Estudar as pirâmides e sua história nos oferece uma janela para o passado, permitindo-nos entender melhor a cultura, a religião e a vida cotidiana do Antigo Egito. As pirâmides continuam a fascinar historiadores, arqueólogos e turistas, e sem dúvida continuarão a fazê-lo por muitos séculos. Mas como foram construídas essas pirâmides? Esse é um dos maiores mistérios da engenharia moderna, arqueólogos e a história da humanidade. Veja agora algumas teorias e descobertas sobre como essas estruturas e materiais podem ter sido usados e construídos. 1. Os blocos de pedra. Foram construídas com precisão, usando blocos maciços de materiais, como pedra calcária, granito e basalto. Cada bloco de pedra pesava em média 2,5 toneladas. 2. As rampas e alavancas. A teoria mais aceita sugere que os antigos egípcios utilizaram uma rampa ou terraço inclinado, que permitia o transporte dos blocos de pedra, por meio de trenós, rolos e alavancas. 3. O Rio Nilo. Uma pesquisa recente sugere que um antigo braço do rio Nilo, agora extinto, e conhecido como Braço de Chufu, desempenhou um papel crucial na construção das pirâmides. Os pesquisadores acreditam que os construtores foram capazes de transportar pedras e materiais por barco, aproveitando o rio e suas enchentes anuais, através de um engenhoso sistema de canais e bacias. 4. O planejamento e o trabalho. A construção das pirâmides exigiu um planejamento cuidadoso e um grande número de trabalhadores. Estima-se que cerca de 20.000 a 30.000 trabalhadores participaram da construção da Grande Pirâmide de Gizé. Mas por que essas pirâmides foram construídas? O principal objetivo seria para servir como tumbas para os faraós, que eram os governantes do Egito Antigo, e para outras pessoas importantes ou ricas da época. Acreditavam na vida após a morte, e viam os faraós como divindades escolhidas para serem os mediadores entre os deuses e os humanos. Após a morte física, acreditava-se que o espírito do rei, conhecido como Ka, permanecia no corpo e necessitava de cuidados especiais. Por isso, os corpos dos faraós eram mumificados e enterrados com tudo o que necessitariam depois da morte, como tesouros, alimentos e até móveis. A forma característica das pirâmides simbolizava um raio de sol, e tinha como objetivo facilitar a ascensão do faraó ao céu, onde seria acolhido por Ra, a divindade mais poderosa na mitologia egípcia. As pirâmides eram vistas como um caminho para garantir o descanso eterno dos faraós, com grandes influências sociais e religiosas da época. Possuir uma tumba em uma pirâmide significava um grande poder social. Cada pirâmide representava a grandeza do faraó, para o povo e para os deuses. Fazem parte de um complexo funerário, que era utilizado pelos faraós e altos funcionários, considerados a elite da época. Mas quais são os mistérios em torno dessas pirâmides? A Grande Pirâmide de Gizé, no Egito, é cercada por vários mistérios, que fascinam historiadores, arqueólogos e o público em geral. Veja agora alguns dos seus principais mistérios. 1. A construção.
Apesar dos avanços dos estudos, ainda restam muitos enigmas arqueológicos sobre como essas incríveis estruturas de pedras foram construídas há milhares de anos atrás. As técnicas de construção, utilizadas pelos egípcios, ainda confundem os engenheiros e arqueólogos modernos. Como essas estruturas gigantescas, precisas e alinhadas com as estrelas, foram construídas há mais de 4 milênios, é um mistério. 2. Os trabalhadores. Existe um estudo sobre quem construiu as pirâmides. Alguns especialistas acreditam que a construção foi feita por escravos, mas outros argumentam que foram trabalhadores assalariados. 3. Os propósitos. Embora seja amplamente aceito que as pirâmides foram construídas como tumbas para os faraós, algumas teorias sugerem que elas poderiam ter servido para outros fins, como refúgio ou grandes silos, para armazenamento de alimentos. 4. Os números de pirâmides construídos. O número exato de pirâmides no Egito ainda é desconhecido. Com a descoberta de 2008, são ao todo 123 pirâmides conhecidas, sendo que nem todas se encontram de pé, ou em bom estado de conservação, como as famosas pirâmides de Gizé. 5. A mitologia egípcia. A cultura do Antigo Egito ainda é um mistério. Alguns especialistas discutem sobre quais eram os principais objetivos, como é a lenda da origem desses deuses, e como construíram, e o que representavam, essas pirâmides na verdade. Mas quais são as pirâmides mais famosas que foram construídas? 1. A pirâmide de Quéops, ou Quéops. É a maior das 3 pirâmides, é conhecida como a Grande Pirâmide. Construída para o faraó Quéops, durante a quarta dinastia, de 2160 a 2686 a.C. É uma das 7 maravilhas do mundo antigo, localizadas na península de Gizé no Egito. 2. A pirâmide de Quéfren, ou Quéfren. É um pouco menor que a de Quéops, mas parece ser maior, porque foi construída em um terreno mais elevado. Quéfren era o filho de Quéops. 3. A pirâmide de Miquerinos, ou Miquerino. É a menor das 3 pirâmides de Gizé, e foi construída para o faraó Miquerinos, que se acreditava ser o sucessor de Quéfren. Mas o que são hieróglifos, e qual o seu significado, nas paredes internas das pirâmides? Os hieróglifos são os caracteres de um antigo sistema de escrita, utilizado no Egito Antigo, conhecido como escrita hieroglífica. Evoluíram de um sistema de escrita pictórica, que utiliza figuras para representar palavras, para um sistema complexo de escrita, que misturava fonemas, pictogramas, ideogramas e determinativos. Eram considerados sagrados, e foram utilizados principalmente para escrever textos religiosos e rituais. Esse sistema foi utilizado em todos os registros da vida cotidiana, mas com o tempo, passou a ser utilizado principalmente em lugares e objetos ligados ao sagrado, como nas paredes internas das pirâmides, templos e no livro dos mortos. Nas paredes internas das pirâmides, os hieróglifos tinham propósitos religiosos e simbólicos. Indicavam quem estava enterrado na tumba, cumpriam uma função decorativa. A crença do povo egípcio de que os hieróglifos tinham poderes mágicos era bastante forte. Diziam que o nome de uma pessoa, quando escrito em hieróglifo, incorporava toda a energia e alma daquele ser. Eram expressos por meio de símbolos e desenhos, que podiam representar ideias, conceitos, objetos, animais e até emoções ou sentimentos. Por ser considerada uma escrita sagrada, eram utilizados apenas por sacerdotes, membros da realeza e escribas, que podiam interpretar os símbolos e reproduzi-los. Eram a principal fonte histórica, para entendermos a história desta importante civilização antiga. A escrita hieroglífica foi utilizada pelos egípcios por mais de 3.000 anos. Por volta do século IV, deixou de ser utilizada, e a maneira pela qual ela era lida foi perdida. Os hieróglifos só foram decifrados novamente no século XIX, quando uma pedra encontrada por tropas napoleônicas, no Egito, permitiu que eles fossem decifrados.